Fala, gente, tudo bem? Passar aqui um pouco de contexto e do que a gente pôde saber dessa relação que parece bastante estremecida pelas declarações do André Curi entre o Vitor Roque e o Barcelona, né? O André Curi é empresário do Vitor Roque, já é um personagem bastante conhecido em Barcelona, porque trabalhava também com o Neymar e outros jogadores que foram negociados com o Barcelona, e ele foi o intermediário, e ele deu uma entrevista à Rádio RACU, que é o principal meio de comunicação esportivo, por assim dizer, é uma rádio muito importante em Barcelona, principal meio de comunicação esportivo talvez da Catalunha, e ele deu uma declaração, uma entrevista, dizendo que não contempla um empréstimo do Vitor Roque para a próxima temporada, que se ele for sair será em definitivo, que ele escolheu jogar no Barcelona pelo sonho de jogar no Barcelona, mas se o técnico não colocar ele para jogar, que pode ser uma saída a melhor ideia para ele, que não entende por que o Xavi não conversa com o Vitor Roque, que não tem diálogo, não explica as coisas para o jogador. E também disse que se o Xavi disse e o técnico disse isso em uma entrevista recente, que o jogador precisa de confiança, precisa de minutos, é o técnico que precisa dar confiança e minutos para esse atleta. O André Curi ainda deu uma opinião dizendo que o Vinícius Júnior demorou 2 anos e meio até se firmar no Real Madrid e que por isso precisa de paciência. Eu acho curioso que depois de 4 meses o agente do jogador me pareça tão impaciente, falando exatamente dessa paciência que o Real Madrid teve com o Vinícius Júnior. Enfim, na manhã dessa segunda-feira eu conversei com pessoas próximas ao entorno do Barcelona, né, do clube, e falaram que não vão entrar em guerra com o André Curi, que não vão, enfim, rebater as declarações dele, mas que o Barcelona tem e o Xavi tem um relacionamento com o Vitor Roque igual com todos os outros jogadores, que conversa com o Vitor Roque igual conversa com todos os outros. O que eu sei é que o jogador que joga mais costuma ter mais atenção do técnico, né? O jogador que vai jogar, o técnico costuma passar mais instruções. E jogadores que jogam menos, o técnico dedica menos tempo a esses jogadores. Nada mais do que isso da relação do Vitor Roque com o Xavi. Falei também com pessoas próximas ao Vitor Roque que também falaram que tudo que chega a elas, que vem do Vitor, é que o jogador está trabalhando, que sabe que vai ter tempo ainda para adaptar, que a adaptação é difícil pelo que ele jogava no Brasil, pelo que ele joga em Barcelona, mas que também não transmitiu nunca uma má relação, uma relação rompida com o Xavi, ou que o treinador maltrate o jogador, como deu a entender o André Curi nessa entrevista que ele deu domingo à noite. Pegou muito mal, tá, gente? Pegou mal o que disse o André Curi, pegou mal a forma com que ele falou, pareceu um ultimato ao Xavi e até um desrespeito à forma do treinador trabalhar, a forma com que o André Curi disse que chegou para jogar e se não for jogar vai sair vendido porque poderia ter ido para outro lugar ganhar mais dinheiro. Não pegou bem em Barcelona, pode gerar uma situação, entendo eu, ruim dentro do clube pro Vitor Roque. Agora sim, acho que pode gerar uma situação ruim com o treinador, que pode se sentir pressionado a escalar o jogador por uma determinação do empresário, por uma pressão que o empresário está tentando fazer. Então, ajudar não ajuda o que fez o André Curi. Não sei se atrapalha, mas ajudar definitivamente não ajuda. Desde que chegou, o Vitor Roque jogou 310 minutos, fez 2 gols. Nos últimos 4 jogos ele não jogou nenhum minuto. Ele tinha sido titular contra o Cádiz, um jogo que o Barcelona jogou com as reservas, jogou 60 minutos, tocou 15 vezes na bola, perdeu 7, deu 4 passes, 3 certos e 2 para trás, só deu um passe para frente. E desde que o Vitor Roque chegou, eu já disse diversas vezes na TNT, em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que, embora eu tenha falado, por exemplo, esses números do Vitor Roque contra o Cádiz, eu acho que isso não é criticável. Porque o Vitor Roque chegou em final de temporada no Brasil, depois de uma lesão que tirou ele dos campos por 2 meses, veio de 1 mês de inatividade entre acabar a temporada brasileira pelo Atlético Paranaense e jogar pelo Barcelona. Nesse 1 mês ele perdeu o ritmo de jogo, ele se casou, ele fez lua de mel, enfim, ele chegou num ritmo totalmente diferente dos outros e era normal que ele demorasse a se adaptar fisicamente até. Velocidade do jogo, de domínio, número de toques que dá na bola, o jogo que o Barcelona faz é totalmente diferente do jogo que o Vitor Roque estava acostumado a fazer. Por características, por assim dizer, o Vitor Roque tem bastante mais próximo às características do Haaland, né? Um atacante de explosão, de velocidade, de colocar na frente, de ganhar os zagueiros no corpo, de finalizar às vezes com 1 ou 2 toques na bola. Ele tem muito mais disso do que, por exemplo, do Robert Lewandowski, que é um jogador que vai jogar de costas, que vai dominar, que vai acionar os outros jogadores, que vai mover zagueiro para cá e para lá para abrir espaço para os seus companheiros. O Vitor Roque não tem essas características, talvez nunca tenha, talvez consiga aprender alguma dessas coisas para adaptar ao seu jogo e ainda ter
todo o jogo de explosão e de velocidade que ele tem, mas ele está se adaptando a uma forma não só de jogar futebol, de ver futebol, de sentir o futebol muito diferente do que ele tinha. E o que disse o André Cury é verdade. O Vinícius Júnior demorou muito tempo para se adaptar ao Real Madrid. Vocês vão se lembrar todas as críticas que eram feitas ao Vinícius Júnior, declaração do Benzema no intervalo de um jogo de Champions pedindo para o Mendy, se eu não estou enganado, não passar a bola para o Vini porque ele estava atrapalhando, e nessa mesma temporada o Vinícius termina fazendo o gol do título da Liga dos Campeões, fora a importância que ele teve em todo o mata-mata daquela Champions, e hoje se torna o principal jogador do Real Madrid, né? Demorou tempo para se adaptar. Quando mudou de técnico, se adaptou melhor também. Teve um técnico que soube explicar melhor as coisas para ele, né? A chegada do Ancelotti melhorou muito o jogo do Vini. O Zidane escalava o Vinícius numa posição parecida com a que o Ancelotti faz, ponta pela esquerda, né? Agora o Vini até consegue melhorar ainda mais o seu jogo e atuar em outras posições. Mas as instruções, a forma de passar informações que o Ancelotti passava ao Vinícius eram melhores do que fazia o Zidane, e o jogador cresceu muito com a mudança de técnico. Não dá pra gente saber se o Xavi está ajudando o Vitor Roque, não colocando para jogar, se ele está ajudando a adaptação do Vitor Roque, se ele está atrapalhando tudo isso. Não dá para saber, só se vier outro e as coisas melhorarem, ou se as coisas piorarem ainda mais. Ou talvez venha outro e nunca mude, porque talvez a culpa não seja dos treinadores, talvez se realmente o Vitor Roque não conseguisse se adaptar, talvez a culpa realmente seja do jogador que não estava pronto para dar esse salto ainda para um clube do tamanho que é a exigência e todo o ruído que o Barcelona tem e gera. Mas isso a gente só vai saber depois. Eu ainda acho que é tempo dele treinar muito, acho que ele precisa jogar também, acho que ele estaria jogando mais, me surpreende ele só ter jogado 310 minutos até aqui, acho que ele estaria jogando mais. Agora, as informações que chegam é que ele ainda está muito cru, que ainda está muito verde, que ainda precisa de muito, e que no Barcelona, como as críticas são muito ferozes, o Xavi não o coloca porque ele não está pronto para ajudar, e colocá-lo atrapalharia, tanto ele como o time. São as informações que eu tenho, e eu não consigo nem avaliar muito bem isso porque a gente tem muito pouco para ver. O que eu vi do Vitor Roque dentro de campo até aqui no Barcelona, eu também acho que é pouco, tá? Eu também acho que ele entende o jogo menos do que os outros até aqui. Eu também acho que os outros jogadores podem acrescentar mais do que ele. O que ele tem de diferencial em relação aos outros é o faro de gol, isso realmente ele tem muito, tanto que fez 2 gols tocando muito poucas vezes na bola, nas vezes que jogou. Mas ainda precisa melhorar bastante. Talvez ir para um outro clube, ser emprestado, um outro clube que jogue mais ou menos da forma com que o Barcelona joga, dentro de La Liga, porque é o contexto que ele vai encontrar mais vezes, que ele possa, se tocar 6 vezes na bola e acertar 2 e errar 4, ser lembrado porque acertou 2. No Barcelona ele vai ser lembrado porque errou 4. Então eu acho que o empréstimo faria bem. Só que eu acho que a declaração do André Cury faz mal, porque faz com que o empréstimo fique praticamente inviável, que gere uma situação de ultimato muito ruim dentro do clube, e a gente não sabe onde isso vai dar. Não me parece, e eu sei que existe um ruído de redes sociais, que o Xavi não gosta dos brasileiros, que o Xavi não gosta de... Inclusive já vi que o Xavi não gosta de jogador negro. Joga Koundé, joga Ronald Araújo, joga Lamine Yamal. O Xavi defendeu o Dembélé até o último dia, então assim, é um argumento para mim infantil e até perigoso esse tipo de insinuação que se faz com o técnico do Barcelona, mas não me parece que seja nada contra o Vitor Roque, ou que o Rafinha, por exemplo, que é muitas vezes substituído, que seja algo contra o Rafinha, ou que, por exemplo, o Xavi não quis o Neymar, e de fato não quis que fosse algo contra o Neymar. São situações diferentes. O Neymar é um jogador que se machucava muito, tanto que está machucado de novo. O Rafinha é um jogador que tem uma energia muito grande quando está 100%. Eu acho que o Xavi tenta utilizar do Rafinha esse 100%, e depois que ele já não está mais 100%, ele é substituído. E o Vitor Roque me parece até que talvez o Xavi esteja protegendo ele de tantas críticas, sendo que é um jogador que não está pronto. Não era um jogador que o Xavi queria para janeiro, machucou o Gavi e o Xavi queria um meio-campista, chegou um atacante, de um time que já tinha atacantes com as características mais perto do que o Barcelona joga. Então me parece que ele está muito mais tentando trabalhar o jogador, evitar os ruídos de fora e que esse jogador esteja realmente, quando jogar, estiver pronto para jogar, do que esteja punindo o jogador ou que esteja maltratando o jogador simplesmente porque não era uma posição que o Xavi via como fundamental para aquele momento. Tanto que antes do Vitor Roque chegar, o Xavi conversou com ele várias vezes, explicou, se interessou pela vida dele, pelo extracampo, enfim, tentou se interessar por pontos da vida do Vitor Roque que poderia ajudar na adaptação dele. Não me parece, eu não iria por esse caminho, tá? De que o Xavi está punindo o jogador, que não gosta do jogador, que está maltratando o jogador simplesmente porque é brasileiro, ou porque é negro, ou porque é sul-americano. Disse, e repito, acho infantil e acho perigoso esse tipo de insinuação. Vamos ver, gente, quais serão os próximos passos.
qual será a repercussão dentro do clube dessas declarações do André Curi, se o Vitor Roque nesse final de temporada, que o Barcelona tem muito pouca coisa em jogo, se ele vai ter mais minutos, se esses minutos que tiver vai realmente provar que ele não estava pronto, ou vai mostrar que o Xavi estava errado de não colocá-lo antes, primeiro se ele vai ter minutos ou não, e qual que será o destino dele ao final da temporada. Eu acho que o empréstimo seria uma boa. Se ele está tão verde assim e não está preparado para jogar, eu acho que o empréstimo seria uma boa. Inicialmente eu achava que ele seria um bom reserva, para ir entrando aos poucos. Agora, se ele está tão atrás assim, tem que emprestar para jogar. Vender em definitivo, se eu fosse o Barcelona, eu não faria, porque realmente é uma joia, é um talento, é um jogador que parece ter um futuro muito bom pela frente e que o Barcelona pode utilizá-lo muito bem uma vez que ele se adapte. E o Barcelona também saber aproveitar as características do jogador que tem, né? Não é tentar que todos os jogadores façam as mesmas coisas. Você tem que adaptar os jogadores, adaptar o time também um pouco às características dos jogadores e talvez o Vitor Roque um pouco mais pronto, o Barça possa fazer isso. Enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Até aqui é o que sabemos o que já virou uma novela, e está uma novela com capítulos quentes entre Vitor Roque e Barcelona.